O que o pai faz ao ouvi-lo gritar é meu irmão. Choca o milionário e a mendiga negra. A sala estava iluminada por chandeliers cintilantes, com convidados em trajes de gala conversando em sussurros finos. A gala de caridade, um evento de prestígio, prometia diversão e solidariedade. Mas no meio do glamour, um grito agudo cortou o ar. É meu irmão! A voz inocente era de David, um garoto de apenas 10 anos, que brincava com outras crianças perto da entrada. O som reverberou como um trovão entre as risadas educadas e os aplausos cordialmente ensaiados. Jason Wilder, o milionário da noite, estava a poucos passos do filho. Ele parou, o coração acelerado. Irmão? O que David queria dizer com o irmão? Nos últimos anos, sua vida parecia ter todos os componentes de um conto de fadas: dinheiro, poder e o reconhecimento por suas doações generosas para a comunidade. Mas aquele grito estava prestes a desmoronar a imagem de perfeição que ele cuidadosamente construiu. Maria, uma mulher negra de olhar cansado, estava fora da multidão. Seu rosto expressava dor e sua mente rapidamente evocou memórias do passado. Ela era a mãe biológica de David, uma verdade enterrada sob camadas de vergonha e sofrimento. O que ouvira fazia seu coração disparar. Será que o menino se lembrava dela? Será que por um milagre? Os destinos deles estavam prestes a se cruzar novamente. Jason olhou para David, agora com a expressão confusa, localizando Maria na multidão. Ele a analisou, a dor em seus olhos misturada com um lampejo de esperança. A cena era surreal. O homem que tinha tudo, rodeado de admiradores, e a mulher que perdera tudo, ambas atraídas pelo mesmo garotinho. O tempo parecia parar enquanto a verdade começava a se desenrolar diante deles. Vozeirão do lado. Grupos de pessoas começaram a se aglomerar em torno da cena. Murmúrios se espalharam. Maridos esses. Alguém deu um passo à frente. Vocês conhecem essa mulher? A tensão no ar era palpável, como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Jason sentiu um nó na garganta. Qual era o verdadeiro significado daquela palavra pronunciada por David? Ele sempre acreditou que tudo em sua vida estava sob controle, que suas grandes dificuldades residiam apenas em manter a imagem de homem de negócios imbatível. Mas agora era tudo uma fachada, e os segredos que ele pensava ter enterrado estavam vindo à tona. David, inocente, olhava para os adultos sem entender a comoção. Era como se cada olhar pesado carregasse uma acusação silenciosa. Maria, por outro lado, olhava para a criança com um misto de amor e temor. O que aconteceria agora? Um futuro incerto os aguardava e, estranhamente, o brilho da gala parecia distante, como estrelas apagadas no céu noturno. A música parou, os sorrisos congelaram e a realidade estava prestes a mudá-los para sempre. Jason e Maria se encontraram em um impasse. O que fazemos agora? Era a única pergunta que flutuava em suas mentes. Um eco de incertezas, em um mundo que já não parecia tão seguro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O que Jason e Maria não sabiam
era que o caos estava prestes a se intensificar. Enquanto as pessoas na gala olhavam aturdidas para a cena diante delas, um som estrondoso irrompeu do fundo da sala. A porta se abriu com um este. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. A mãe dele! O menino é meu! Ele gritou, com uma voz que reverberou como um trovão no salão. O murmúrio que se espalhou entre os convidados se transformou em gritos de choque. Jason ficou paralisado, como se tivesse recebido um golpe no estômago. Maria, por outro lado, ficou lívida. Quem era aquele homem? O que estava acontecendo? David olhava de um lado para o outro, sem entender o que se passava. A sala, antes repleta de sorrisos e brilho, agora era um campo de batalha silencioso, onde a tensão era insuportável. O homem se aproximou, os olhos fixos em Maria, e ela podia sentir cada batida do seu coração ecoando como um tambor ensurdecedor. Eu sou o pai dele, ele afirmou, e a confusão no rosto de Jason transformou-se numa tempestade de emoções. A mente dele corria a mil. Tudo o que ele sabia sobre quem David era estava sendo rasgado em pedaços. Pai? Como assim? Jason conseguiu articular, mas a incredulidade em sua voz deixava claro que ele estava lutando para processar a revelação. Os sussurros aumentaram como uma onda crescente que ameaçava engolir a todos. Maria olhou para aquele homem que se dizia pai e, pela primeira vez, hesitou. No fundo, sabia que o passado dela era complicado, cheio de segredos, mas a presença dele a faz sentir um frio na barriga. Não espaço para mentiras agora, ele continuou, a fúria em seu olhar passando para um medo profundo. Eu fiz tudo por ele. Essa vida de luxo, tudo que o menino tem. Eu não consegui ficar com ele, mas eu sou seu pai. Eu nunca deixei de amá-lo. Jason, dominado pelo ciúme e pela raiva, deu um passo à frente. Você não tem nada a ver com ele. David é meu filho. Mas a intenção por trás das palavras dele foi rapidamente ofuscada pela dúvida que começou a crescer no fundo de sua mente. Ele sempre acreditou ter o controle, mas ali, naquele momento, sentiu que tudo havia desmoronado em segundos. A tensão quebrava como vidro estilhaçado quando o homem sussurrou algo a Maria. Algo que fez o olhar dela mudar. Não era apenas raiva. Estava agora imersa em um mar de medo e confusão. A conversa que eles tiveram anos atrás, as promessas que o homem fez, tudo ressurgiu como uma onda implacável de lembranças. As vozes da multidão se tornaram um eco distante. Todos estavam envolvidos naquele conflito íntimo, como testemunhas de um cisma profundo. Jason olhou para David, que começava a perceber que algo não estava certo. O garoto, inocente, movia-se entre os dois homens em sua vida. Como se estivesse perdido em um mundo onde tudo o que sabia estava prestes a ser arrancado dele. E nesse turbilhão, você realmente achou que poderia esconder isso para sempre? David não é apenas seu filho. A sala congelou em expectativa. Ele soltou a bomba que todos temiam. Ele também é meu! As palavras pairaram no ar como um veneno. E Jason sabia que nada do que acontecera até ali poderia se comparar à profundidade do que ouviu. O chão parecia desabar sob seus pés. Maria, de olhos arregalados, também parecia ter recebido uma pancada. Que significava isso para eles? Para o futuro de David? O silêncio era ensurdecedor e a sala parecia um quadro marcado pela tensão, cada um ali completamente cativado por um destino que estava escapando de suas mãos.
As palavras do homem ainda pairavam no ar, quando todos na sala congelaram. Jason, a pele pálida, sentiu seu coração disparar. Ele olhou para David, que olhava em volta, confuso e sem entender. Aquela ingenuidade estava prestes a ser destruída. Ele também é meu! O homem insistiu, o olhar feroz e determinado. Um burburinho crescente tomou conta da sala. As pessoas trocavam olhares perplexos. Alguns sussurravam, outros arregalavam os olhos. O que estava acontecendo? A pressão na atmosfera era palpável, quase como se o ar tivesse se tornado pesado. Maria, atônita, se deu conta de que o passado não estava apenas vindo à tona. Ele estava explodindo em suas faces. Não! Isso não pode ser verdade, pensou, a mente girando. O que aquele homem queria? Como ele poderia se intitular pai quando tantas questões estavam sem resposta? Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. O homem, aparentemente seguro de si, começou a tremer. Se a sala tivesse um eco, os batimentos cardíacos de Maria estariam reverberando por todo o ambiente. Hoje, eu não deveria estar aqui. Eu deveria ter ido embora. Ele começou a gritar, as mãos se contorcendo nervosamente. O que estava acontecendo? Por favor, alguém, ajude-me! Ele gritou. E por um momento, havia uma fragilidade nas suas palavras que fez o coletivo mudar sua percepção. Um murmúrio confuso espalhou-se, e os convidados começaram a se afastar lentamente, assustados, sem saber o que fazer. Antes que alguém pudesse reagir, o homem caiu no chão, contorcendo-se. A cena se transformou em um caos. Jason deu um passo à frente, completamente irritado e confuso, mas o medo da multidão era palpável. "Chamem a segurança!" gritou, mas ninguém se movia. Todos observavam o homem, que parecia ter perdido as forças, os olhos vidrados, como se estivesse enfrentando um destino aterrorizante. Uma mulher gritou da multidão, mas as palavras ecoaram em surdos. O pânico se espalhando. Maria, sentindo uma ligação inexplicável com aquele homem, tentou se aproximar, mas Jason a segurou pelo braço. "Não, ele pode ser perigoso", disse ele, a voz tensa. "Libere-me! O que eles estão fazendo?" O homem gritava, agora completamente em desespero, e então a revelação. A expressão no rosto dele mudou instantaneamente, e ele parou de se debater. Havia um reconhecimento profundo e angustiado em seus olhos. "David, David", ele murmurou, antes de seu corpo parecer se acalmar, como se o peso de uma verdade oculta tivesse sido finalmente revelado. E naquele momento, o relógio parecia parar novamente. Maria aproximou seu rosto, os braços tremendo. Você está bem?" perguntou, o instinto maternal despertando dentro dela. O homem, antes forte e autoritário, agora parecia vulnerável. Eu não sou quem você pensa que sou." Suas palavras saíam isoladas, agonizadas. E então ele soprou. "David, não pode ser. Você não está seguro aqui." Uma onda de choque atravessou o salão. O que ele estava tentando dizer? Se ele não era quem dizia ser, quem era ele de verdade? O olhar de Jason queimava de raiva, mas também de confusão. "O que quer dizer com isso? Fale!" Ali, em meio ao caos, o homem fechou os olhos, seus braços esticados na direção de David, quase como se estivesse tentando protegê-lo. "Está vindo atrás de nós." As palavras dele provocaram uma onda de murmúrios na multidão, e no fundo da sala,
Um novo grupo apareceu, com roupas escuras. Eles se posicionaram, com visuais ameaçadores, e a tensão tomou conta novamente. O que estava prestes a acontecer? O que realmente unia aquelas almas, virando tudo de pernas para o ar? David, no meio disso tudo, permanecia perplexo. A inocência dele poderia custar caro. O futuro parecia incerto, e a única certeza que pairava no ar era a urgência de respostas. O chão não parecia mais seguro para nenhum deles. O chão estava barra pesada. O homem no chão, contorcendo-se, chamava por David. O coração de Jason batia rápido. O rosto vermelho de raiva e confusão. "Quem é você?" gritou, enquanto a sala se enchia de murmúrios ansiosos. A tensão era palpável, quase elétrica. O homem fitou Jason, os olhos quase selvagens. "Você realmente não sabe, não é? A verdade é mais terrível do que você imagina." Jason sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer? O corpo dele ainda tremia, mas havia uma fragilidade em sua voz que não passava despercebida. "David!" Maria gritou, jogando-se na direção do menino, o olhar aterrorizado. Ela queria protegê-lo, mas ao olhar para o homem, viu algo mais. Havia um reconhecimento, como se o destino a estivesse chamando. O que estava acontecendo? O que eles tinham em comum? O homem respirou fundo, tentando recuperar o controle. "A verdade não é apenas que eu sou seu pai, Jason. É que vocês dois estão em perigo. A vida de David está em risco." Ele girou a cabeça, seus olhos vidrados se fixando em algo distante. "Eles estão vindo atrás de vocês." Os murmúrios se tornaram gritos de pânico. As pessoas começaram a se afastar, mas nenhum deles sabia para onde ir. Jason olhou para Maria, e houve um instante de entendimento entre eles. O que quer que fosse a verdade agora, estava lançado ao vento, e eles teriam que enfrentá-la juntos. Então, de repente, uma explosão de luz e som invadiu a sala. Portas foram arrombadas, e sombras ameaçadoras entraram. Figuras escuras com máscaras. O caos se instaurou. Os convidados gritavam, empurrando-se em busca de uma saída. "Precisamos ir! Agora!" O homem gritou, levantando-se como se a dor não fosse nada. Ele puxou Maria e David, enquanto Jason hesitava, percebendo que aquele homem, que até aquele momento parecia ser um intruso, poderia ser a única chance de segurança para o filho. "Espere! O que está acontecendo?" Jason questionou, mas o homem apenas gritou, "Acredita em mim, eu não sou seu inimigo." Nessa hora, círculos de segurança começaram a aparecer, mas eles não estavam ali para acalmar a situação. "Matem ele! Matem todos!" Uma voz ecoou entre as sombras, e a sala se transformou em um campo de batalha. O homem empurrou Maria e Dave para escapar, mas algo aconteceu. Uma figura conhecida surgiu. Era uma mulher envolta em sombras, com um olhar que congelava o sangue. "Você não pode fugir, Jake!" Ela gritou, apontando para ele. O ar ficou pesado com a intensidade de suas palavras. Jason arregalou os olhos. Jake? Era esse o nome daquele homem? Aquilo golpeou a todos. Jake era o pai de David? E, mais chocante, quem era aquela mulher? A verdade começou a se desvelar. Maria olhou para ela,
a memória batendo como um tambor em seu cérebro. Você não pode ser! A mulher sorriu, com um brilho maligno nos olhos. Ah, querida, você não sabe de nada. David não é quem você pensa que é. Jason sentiu seu coração parar. O que quer que ela quisesse revelar parecia mais do que um segredo. Era uma bomba emocional. O que mais estava escondido? Qual era o verdadeiro laço entre todos ali? Ele olhou para David. O menino estava branco como a neve, esperando por respostas que poderiam mudar tudo. E na tempestade de gritos e empurrões, a única certeza que restava era o abismo que se abria diante deles. A vida que conheciam estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Que segredos mais iriam surgir daquele dia fatídico? As palavras da mulher ecoaram na sala, arrastando todos da festa para um silêncio aterrorizante. David não é quem você pensa que é. E no momento em que ela pronunciou isso, um frio gélido tomou conta do ambiente, como se a temperatura tivesse caído repentinamente. Jason olhou para o homem caído no chão e depois para Maria, confusa e assustada. O que ela queria dizer? O garoto tinha apenas 10 anos. Como poderia não ser quem ele era? A mulher continuou. Tudo isso é uma mentira. Ele não é apenas seu filho, Jason. Ele é um experimento. A sala ficou paralisada, olhares se cruzando, bocas abertas em choque. O que ela havia acabado de dizer parecia absurdo, mas o tom de sua voz era claro e implacável. Um experimento? O que isso significa? Jason perguntou, a voz tremendo de incredulidade. Um projeto. Algo criado. David foi concebido em um laboratório. Ele não é apenas fruto de um relacionamento entre você e Maria. O que você vê é a superfície de uma verdade muito mais profunda. A mulher sorriu de uma maneira sombria, como se estivesse saboreando o impacto de suas palavras. O coração de Maria disparou. A realidade em que tinha se refugiado, o amor que sentia por David, tudo parecia desmoronar a cada palavra que a mulher proferia. Não pode ser verdade. Ela balançou a cabeça tentando afastar aquele pesadelo. O homem no chão, que se apresentou como Jake, lutava para se recuperar. Ele olhou para Maria com desespero. Ela está certa. Eu não queria que você soubesse assim. Havia uma razão para tudo isso. Precisávamos protegê-lo. As pessoas que vêm atrás de nós, elas não são simples agentes do mal. Elas são algo muito maior. Jason estava em um turbilhão. Ele não conseguia processar a enormidade da revelação. E quem são essas pessoas? O que você quer dizer com maior? Uma organização, Jason. Eles estão atrás de David, porque ele é mais poderoso do que você imagina. Ele foi criado para ser uma arma, um meio de controle, uma chave para o que eles chamam de novo mundo. As palavras finalizavam como se fossem um golpe. Jason olhou para David, que estava paralisado, os olhos arregalados, tragando a verdade como um veneno. A mulher, percebendo a confusão, prosseguiu. A única maneira de manter David seguro é fugir. Eles vão tentar levá-lo. Precisamos sair daqui agora. A urgência em sua voz sacudiu todos da inércia. E nesse instante, as portas da sala começaram a se fechar, sombras se projetando. As figuras ameaçadoras que surgiram antes agora estavam completamente dentro, cercando a saída. Jason sentiu um nó na garganta. Mas como? Para onde vamos? Vão nos pegar! Gritou David. Agora pânico visível em seu rosto. E no meio da escuridão crescente,
O chão pareceu ceder sob seus pés. O que antes era uma gala chique, agora se transformava em um cenário de apocalipse. As risadas sumiram e os convidados se tornaram espectadores silenciosos em um filme de horror. Maria, agarrando David pela mão, sentiu uma onda de determinação. Precisamos escapar! E antes que pudessem decidir um plano, Jake se levantou abruptamente, olhando para a mulher que havia revelado a verdade. Você! Por que você estava aqui? Você me entregou! Você não é mais do que um peão nesse tabuleiro. Ele a apontou com raiva. A mulher, agora rispidamente desmascarada, sorriu. Ah, Jake, você sempre foi tão ingênuo. O que pensou? Que eu deixaria escapar aquela oportunidade? Num movimento rápido, ela se virou para os homens que cercavam a sala, os olhos dela brilhando com uma intensidade que nenhum deles jamais tinha visto. Os homens mascarados começaram a avançar, e Jason percebeu na expressão de David que a vida do filho estava em risco real. Ele estava prestes a perder tudo. Vamos! Agora! Ele gritou a Maria, puxando-a para o lado, enquanto as sombras começavam a se mover de forma ameaçadora. Mas antes que conseguissem correr, a mulher, em uma explosão de energia, ergueu as mãos. Uma luz intensa e ofuscante emanou dela, e em um instante tudo parecia congelar à sua volta. Era como se um portal se abrisse, sugando as imagens das figuras mascas e levando os gritos a um eco distante. Jason sentiu um puxão em seu peito, como se estivesse sendo levado para longe de tudo e de todos. O último olhar que trocou com Davi foi de terror e amor. Ele queria protegê-lo, mas a verdade a envolvera como água em uma correnteza feroz. E, subitamente, tudo escureceu. Assim como isso, uma nova realidade se formou. O que era uma gala se transformou, e a última visão que Jason teve de Davi era de um menino perdido no turbilhão de horrores e mistérios. As consequências desse evento iriam ecoar. O que realmente unia aqueles três e como eles poderiam sobreviver em um mundo em que a verdade era muito mais aterrorizante que qualquer mentira. A escuridão envolveu tudo em um instante. O último olhar de Jason para Davi foi de puro desespero, enquanto o homem, Jake, caía em um desesperado silêncio de dor. A luz que surgira da mulher agora parecia um borrão, e o chão sob seus pés começou a tremer. Era como se o tecido da realidade estivesse se rasgando, e a pressão aumentava a cada segundo. Então, uma explosão de energia fez o ar vibrar. Uma onda de calor e luz os envolveu, e as figuras sombrias começaram a se contagiar com a força do fenômeno. Jason mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Ele agarrou o braço de Maria, puxando-a, enquanto tentava proteger David. Vamos, temos que sair! Mas a luz se intensificou, criando um vórtice que o sugava. O grito de David ressoou, cortando através do caos. Os rostos ao redor dele se distorciam, e então tudo se apagou. Quando finalmente abriram os olhos, estavam em uma sala fria, iluminada apenas por uma luz fluorescente que zumbia suavemente. Jason tentou se levantar, mas o corpo doía. Ele olhou ao redor, confuso. Maria estava ali, mas David tinha desaparecido. O pânico tomou conta. Onde está o David? Ele gritou. Maria olhou para ele, o olhar desesperado. Eu não sei, ele estava aqui. David! Ela começou a correr pela sala, mas não havia mais ninguém. Apenas uma sensação de vazio no ar.
O som de batidas ecoava ao longe, como se alguém estivesse se aproximando rapidamente. Maria, precisamos encontrar o David, Jason exclamou, mas foi silenciado por um som profundo que reverberava pela sala. A porta se abriu abruptamente e uma figura imponente apareceu. Era uma mulher. Mas, diferente das outras, com um brilho intenso nos olhos, ela olhou para Jason e Maria. Vocês não deveriam estar aqui! Ela começou, mas antes que pudesse dizer mais, Jake apareceu, alterado, com o rosto marcado pela expressão de terror. Não acreditem nela, ele gritou, a voz rouca. Ela é uma traidora! O coração de Jason pulsava em um ritmo acelerado. A cada palavra, uma nova verdade se formava. O que você quer dizer com isso? A tensão era palpável. O olhar de Maria passava de um para outro, buscando respostas. A mulher caiu em uma risada fria. Vocês acham que ela está aqui para ajudar? Você não sabe quem ela realmente é. Antes que pudesse continuar, a mulher fez um gesto e, em um instante, imagens começaram a rodopiar ao redor da sala. O passado de todos se desenrolou como um filme. E Jason viu flashes de memórias que não eram suas, mas de Maria. Visões de um bebê, de experimentos científicos, de uma vida em laboratórios secretos. Ele viu David, olhares entre eles, e a verdade tinha um gosto amargo. Você, Jason começou, apontando para Maria. Você sabia disso tudo? Sua voz soava como um eco distante, cheia de incredulidade. Não, eu não sabia. Eu só descobri agora, assim como você. Maria retaliou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu só queria proteger nosso filho. As palavras dela atingiram um ponto fraco em Jason. A inocência de David, tudo o que pensaram que conheciam, estava sendo demolido na frente deles. Você está dizendo que ele é um experimento? Que eu sou parte disso? A sensação de traição cortou como uma faca. Não é o que parece. Maria implorava. Eu não tive escolha. Eu queria uma vida normal para ele. Mas tudo isso, nós ainda podemos mudar. Do outro lado, a mulher sorria vitoriosamente. E agora, eles estão vindo. Vocês não têm como escapar da verdade. David não é só um menino. Ele é a chave. As palavras dela paralisaram Jason. A chave? Para quê? Questionou. Mas a resposta mais uma vez foi cortada. A sala vibrou e o chão pareceu tremer. O som de passos se aproximando aumentava, junto com vozes que ecoavam como um apocalipse. Vocês acham que podem fugir de nós? Nunca! Ele sempre será encontrado. Com um impulso de adrenalina, Jason agarrou Maria. Nós precisamos proteger David, independente do que você seja. Nós ainda somos seus pais. Mas, antes que pudesse planejar, a porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens mascarados que avançaram prontos para capturá-los. David! Jason gritou. Mas a mulher naquele instante começou a se transformar, mudando de forma. E o que antes era um rosto familiar, agora estava distorcido em uma criatura aterrorizante. Uma verdadeira revelação se escondia em seu interior. Ele não está a salvo. E se vocês o perderem, não haverá retorno. O ambiente começou a girar novamente, e a luz voltou a ofuscar seus sentidos. Jason sentiu um desespero mortal. A verdade estava escapando, e em meio ao caos, uma nova realidade parecia se formar em torno deles. Com isso, ele se deu conta do que a mulher realmente significava. Como um eco profundo, a última frase dela reverberou na mente dele. David é a chave.
Mas para quê? E em um golpe brutal de luz, tudo se apagou mais uma vez, deixando a dúvida borbulhando no ar e um novo caminho se insinuando ao longo de suas vidas. A luz brilhante os cercou e a sala parecia se desintegrar ao redor deles. A visão turva de Jason tentava se ajustar. Ele tinha certeza de que estava prestes a desmaiar, mas o frio cortante da realidade o manteve alerta. Enquanto tudo se apagava, uma voz ressoou em sua mente. David não é quem você pensa que é. O calor e a luz se intensificaram e então, de repente, tudo se estabilizou. Eles estavam no mesmo espaço, mas não tinham mais o glamour da gala. Estavam em um corredor escuro, frio e úmido, cercados por paredes de concreto. A acústica permitia sentir cada gota d'água pingando de algum lugar acima deles, ecoando como um tambor. Maria olhou para Jason, os olhos cheios de incerteza. Onde estamos? O medo dançava em sua voz. Não sei. Mas precisamos encontrar o David. Ele se lembrou da expressão aterrorizada do filho e o coração apertou. Nenhuma resposta viável vinha à mente. O pânico era palpável, como se alguém estivesse torcendo seu estômago. Assim que começaram a andar, a mulher que antes estava na sala, aquela que revelou a verdade sobre David, apareceu novamente. Aqui é onde tudo começa, disse, seu tom sombrio colocando uma sombra sobre o ambiente já carregado. Começa? O que você quer dizer? Jason perguntou, a frustração e a confusão fazendo sua voz tremer um pouco. Ela olhou para ele, e havia algo em seu olhar que fazia o coração de Maria disparar. Então ela riu, e a risada era vazia. Vocês realmente acham que podem escapar? A verdade que escondem, a verdade que David precisa ser revelada, e vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. As palavras dela pareciam soltar uma atmosfera ainda mais pesada. Jason olhou para Maria, seu rosto pálido, esperando que ela tivesse um plano. Mas a mulher estava certa. Eles estavam completamente perdidos. E então, um estalo, um lamento abafado ecoou do final do corredor. David? O chamado de Maria era frágil, mas a esperança iluminava seu olhar. Jason levou a proteção de Maria perto de si, e juntos eles correram em direção ao som. Cada passo pesado na superfície úmida enviava arrepios por seus corpos. Quando chegaram a uma porta entreaberta, Jason hesitou. Esse for uma armadilha. Precisamos tentar, Maria respondeu, o desespero se transformando em determinação. Ela empurrou a porta, revelando uma sala cheia de computadores, luzes piscando e gráficos que subiam e desciam nas telas. Mas o que domava a cena era o que estava no centro da sala. David estava sentado em uma cadeira, uma expressão neutra em seu rosto. Ele parecia perdido, como se estivesse em estado de transe. Mas então, algo mudou. De repente, ele piscou, e seus olhos se iluminaram com uma intensidade que ninguém jamais tinha visto. Um brilho quase sobrenatural. David, Maria gritou, correndo até ele. Mas antes que pudesse alcançá-lo, as luzes começavam a piscar freneticamente. E Jason sentiu um frio no seu estômago. O que estava acontecendo? Ele se lembrou do que a mulher tinha dito. Justo quando Jason estava prestes a puxar Maria para trás, David levantou a cabeça. Mamãe? Papai? A voz dele era calma, mas os olhos pareciam refletir um mar de tumulto. Em um movimento abrupto, as telas das máquinas começaram a encher de dados e códigos.
palavras que Jason não conseguia reconhecer. Linhas e linhas de informações desfocadas, até que, de repente, ele viu algo familiar. Seu próprio nome. E não apenas isso. Havia registros de segurança, imagens dele e de Maria, com datas e locais. Você está brincando! Um grito de incredulidade escapou dos lábios de Jason. Ele olhou para Maria e o terror começou a borbulhar. Estão nos monitorando? David, incapaz de compreender a complexidade do que estava acontecendo, balançou a cabeça. Papai, eu o lembro, fui eu quem o chamou. Ambos gaguejaram ao mesmo tempo. O quê? Quando estava pensando na mamãe e no papai, algo aqui dentro de mim, eles me ouviram. A voz de David tremia, e a verdade começou a se impor na sala, densa e opressiva. A mulher apareceu novamente, com um sorriso doentio. Vocês finalmente estão começando a entender. David não é apenas seu filho, ele é um canal. E agora que a conexão foi feita, mais do que a vida de vocês está em jogo. O que ele pode fazer? Isso é só o começo. A declaração dela caiu como um peso. Jason olhou para a tela novamente e a sensação de desespero o invadiu. Você está dizendo que ele pode se conectar com eles? Quem são eles? Ah, meu caro, a mulher disse divertida. Você vai descobrir, e quando descobrir, não haverá como voltar atrás. Então, com um movimento brusco, a sala começou a se moldar. As paredes tremeram e as luzes piscaram violentamente. Uma sombra escura apareceu, um formidável espectro de poder e alta voltagem. Jason sentiu seu coração prender na garganta. Eles não estavam apenas em perigo. Eram parte de algo muito maior, algo que David estava destinado a fazer. David, corra! Maria gritou, mas a conexão já havia sido feita e o garoto parecia mais focado do que nunca. O que quer que estivesse se aproximando corria o risco de mudar tudo novamente. O destino deles estava prestes a ser escrito. Mas com que tinta? E com isso, a verdadeira pergunta sobre a natureza de David começou a ressoar em suas mentes. Quem ele realmente era e o que ele significava para o futuro? A luz brilhante o cercou e a sala parecia se desintegrar ao redor deles. A visão turva de Jason tentava se ajustar. Ele tinha certeza de que estava prestes a desmaiar, mas o frio cortante da realidade o manteve alerta. Enquanto tudo se apagava, uma voz ressoou em sua mente. David não é quem você pensa que é. O calor e a luz se intensificaram, e então, de repente, tudo se estabilizou. Eles estavam no mesmo espaço, mas não tinham mais o glamour da gala. Estavam em um corredor escuro, frio e úmido, cercados por paredes de concreto. A acústica permitia sentir cada gota d'água pingando de algum lugar acima deles, ecoando como um tambor. Maria olhou para Jason, os olhos cheios de incerteza. Onde estamos? O medo dançava em sua voz. Não sei, mas precisamos encontrar o David. Ele se lembrou da expressão aterrorizada do filho e o coração apertou. Nenhuma resposta viável vinha à mente. O pânico era palpável, como se alguém estivesse torcendo seu estômago. Assim que começaram a andar, a mulher que antes estava na sala, aquela que revelou a verdade sobre David, apareceu novamente. Aqui é onde tudo começa, disse, seu tom sombrio colocando uma sombra sobre o ambiente já carregado. Começa? O que você quer dizer? Jason perguntou.
a frustração e a confusão fazendo sua voz tremer um pouco. Ela olhou para ele, e havia algo em seu olhar que fazia o coração de Maria disparar. Então ela riu, e a risada era vazia. Vocês realmente acham que podem escapar? A verdade que escondem, a verdade que David é, precisa ser revelada, e vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. As palavras dela pareciam soltar uma atmosfera ainda mais pesada. Jason olhou para Maria, seu rosto pálido, esperando que ela tivesse um plano. Mas a mulher estava certa. Eles estavam completamente perdidos. E então, um estalo, um lamento abafado ecoou do final do corredor. David? O chamado de Maria era frágil, mas a esperança iluminava seu olhar. Pai, mãe! O garoto apareceu, mas não estava sozinho. O coração de Jason parou. Ao lado de David estava um homem alto e forte, com um olhar intenso que pulsava com uma energia estranha e familiar. Jason não sabia como, mas era como se já tivesse conhecido aquele rosto. Quem é você? Jason gritou, a voz carregada de tensão. Maria parecia tão confusa quanto ele. Sou alguém que você conhece muito bem, Jason, o homem disse, um sorriso enigmático se instalando em seu rosto. Muito, muito bem. O coração de Jason disparou. Não! Não pode ser! Sua mente girava, lembrando-se das conversas com Maria, das histórias que eles contaram um para o outro. E então, como um labirinto de memórias que desmoronava, a verdade veio à tona. Aquele homem era ele mesmo. Assim como David, um Jason mais velho, um eco do futuro que ainda não tinha vivido. Isso não faz sentido, Maria gritou, sua voz soando quebrada. Quem é você? O que está acontecendo? Vocês não entendem! O homem começou a avançar, e sua presença parecia elevar a carga emocional do ambiente. David é especial, e vocês duas versões de mim são apenas reflexos em um jogo muito maior. Ele é a chave, mas não da maneira que acreditam. Ele é o fio que conecta realidades. E nós precisamos salvá-lo da ira que está prestes a desabrochar. Nesse instante, tudo o que acreditavam e todos os laços que pensavam ser reais começaram a desmoronar. Uma verdade devastadora preenchia a sala. Jason olhou para David, que agora parecia mais do que apenas um menino perdido. Ele era um portal, uma conexão entre o que ele era e o que um dia poderia ser. Mas como podemos salvá-lo? O que isso significa? Maria insistiu, sem saber o que fazer. As opções escapavam como areia entre os dedos. Vocês precisam deixar ir. Precisam me seguir, o homem disse. Senão, a linha que separa nossas realidades será rompida, e o que sobrar será apenas escuridão. A sala começou a tremer novamente. E as luzes acima piscaram como se fossem os últimos suspiros de uma existência alternada. Jason, agora confuso e aterrorizado, se deu conta de que a batalha mais intensa ainda estava por vir. Tornar-se uma parte do que poderia ser ou deixar-se levar pela escuridão que se aproximava. Então, o que vamos decidir? Ele perguntou, a voz falhando, enquanto olhava para Maria e depois para David. O que realmente unia todos eles, e a que teria que ceder. Antes que pudesse responder, um som ensurdecedor ecoou. A sala começou a se distorcer, e a única coisa que Jason conseguiu ouvir foi o grito de David, o mundo parecendo estilhaçar ao seu redor. Que realmente aconteceria agora? O abismo os aguardava, e apenas uma escolha poderia defini-los. A sala em volta deles começou a tremer,
E Jason, Maria e David sentiram o chão se mover como se o próprio espaço estivesse desmoronando. As luzes piscaram novamente e a presença do homem, que parecia uma versão futura de Jason, estava agora quase opressiva. Maria estava imóvel, sem saber se deveria avançar ou recuar. "David, fique perto de mim", Maria gritou, sua voz ressoando com uma urgência que ela mal sabia que existia. Mas David tinha os olhos fixos naquele homem, como se estivesse hipnotizado. "Por que você está aqui? O que quer de mim?" O garoto, mesmo tão jovem, parecia perceber que algo além do normal estava em jogo. E foi nesse momento que a sala explodiu em luz, clara e ofuscante. Tudo ao redor tornou-se um borrão, e uma pressão sufocante se apoderou de todos. "Não se movam!" gritou o homem, mas o som da própria voz parecia distante, como o eco em uma caverna. Então, de repente, uma onda de energia varreu o recinto. Algo começou a acontecer com David. Ele caiu de joelhos, a expressão de dor e sofrimento misturando-se à confusão. As luzes brilharam ainda mais intensamente, quase como se tudo fosse engolido por uma supernova. E algo extraordinário começou a se formar no ar. Entre eles, um portal. Jason e Maria presenciaram a abertura de um círculo brilhante, girando e emitindo uma energia que fazia o cabelo deles arrepiar. "O que é isso?" Jason perguntou, a voz rouca de medo. Ele está se conectando a outra dimensão?" O homem gritou. Mas então, inesperadamente, a expressão dele se transformou. "Não, não agora!" Ele se virou para David, sua voz agora cheia de pânico. "Lute contra isso. Você não pode deixar que eles te levem." Mas com a força do portal, David estava sendo puxado, mutando para não ser engolido. "Pai! Mãe!" O grito dele cortou os corações de Jason e Maria, que rapidamente correram até o menino. Mas o homem à sua frente os impediu. "Vocês não podem ir. É uma armadilha." "Atrapalhando o que exatamente?" Jason respondeu com raiva, seus instintos de protetor em alta. E nesse instante dramático, a mulher que havia se revelado como uma traidora apareceu novamente, desta vez segurando o que parecia uma esfera negra pulsante. "Ele precisa estar comigo. Apenas assim ele estará a salvo. Você não vai tocar no meu filho!" Maria gritou a plenos pulmões. E foi então que tudo desmoronou em um caos absoluto. A esfera negra se iluminou e a luz pulsante se transformou em tentáculos que começaram a se espalhar na direção de David, como serpentes procurando por sua presa. "David, não!" A cena ficou mais frenética e uma revelação desmoronou a realidade como conheciam. A esfera começou a brilhar e, em um momento surreal, David levantou a mão e uma onda de energia irrompeu do seu corpo. Em um segundo, o portal se expandiu. E, com isso, a verdadeira identidade de David apareceu. "Você não é quem pensava que era, Maria", ele disse, os olhos resplandecendo com uma luz que Jason e Maria nunca haviam visto antes. "O que você me manteve em segredo. Eu sou o que eles realmente procuravam." Chocada, Maria balançou a cabeça. "Do que você está falando?" A incredulidade ressoava em sua voz. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela começou a entender as peças do quebra-cabeça. "Você ainda não percebeu?" David disse, o tom agora inconfundivelmente seguro. "Eu sou a chave para a salvação, ou para a destruição." Jason parou. A confusão irrompeu em seu coração. A realidade se desfez diante dele. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia, enquanto tentava processar tudo.
Antes que David pudesse responder, a mulher deu um passo à frente. É isso mesmo! Ele é especial. Sua linhagem é única. E agora que ativou sua verdadeira identidade, não há volta. Então, como se tudo ao redor fosse um sonho se desfazendo em sonho, a certeza caiu sobre todos. Jason olhou nos olhos de David e percebeu. O que eles pensavam saber sobre seu filho era apenas a ponta do iceberg. A conexão com aquele homem e a urgência da situação revelaram uma verdade chocante. David não só era um experimento, mas algo muito maior. Algo que poderia tanto salvar seu futuro quanto destruí-lo. As luzes piscaram novamente, e o portal girou, engolindo todos em uma onda de energia. O último pensamento que Jason teve foi de que, independentemente do que acontecesse, essa luta estava apenas começando. E o destino deles agora parecia traçado em um caminho onde o passado, o presente e o futuro se fundiam. No entanto, uma pergunta ainda pairava no ar. O que David realmente era? E qual seria o preço de sua verdadeira identidade, enquanto a luz pulsante os envolvia? Jason. A sala inteira parecia um turbilhão de sensações, ecoando gritos e flashes de luz. David estava ali, preso em meio a essa sinfonia caótica. Ele olhava para o homem que dizia ser uma versão mais velha de Jason, como se estivesse tentando entender o que realmente estava acontecendo. Maria, de mãos trêmulas, segurava David com força, mas o garoto parecia mais receptivo à energia que movia o ambiente. "David!" Jason gritou, mas a voz dele estava distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. O garoto levantou a mão e um brilho intenso irrompeu de seu corpo. Era como se ele estivesse atraindo toda aquela energia ao seu redor, e algo dentro do armário pulsante começou a se manifestar. "O que você está fazendo, filho?" Maria perguntou, a preocupação estampada em seu rosto. "Por favor, não se deixe levar. Eu preciso fazer isso." David respondeu. A determinação em sua voz era clara, mas havia um toque de vulnerabilidade. "Se eu não agir, vamos perder tudo!" Defensivamente, o homem do futuro tentou segurá-los. "Não! Vocês não conseguem compreender. Isso não é seguro." Com um movimento rápido, a esfera negra que a mulher detinha se desfez em sombras, enquanto ela lutava para manter controle da situação. "Ele não pode ter esse poder. Esqueçam o que ouviram. Ele precisa de segurança." A confusão dela era evidente, mas o desespero de Jason tomava conta. Ele não sabia em quem confiar. As luzes começaram a tremer e a pressão aumentou. O portal estava se expandindo, engolindo a sala num devaneio de energia. David olhou para os pais, os olhos brilhando com uma necessidade profunda de conexão. "Por favor, confiem em mim." Maria deu um passo à frente, puxando David para mais perto. "Nós sempre confiamos em você, mas não como um experimento." A voz dela era um sussurro, cheio de dor. O homem mais velho olhou para a mulher com pena. "Você não entende que ele é mais do que isso? Ele é esperança e a chave para um futuro diferente." As vozes se misturavam e o som se intensificou, como o rugido de uma tempestade. Jason sentiu seu corpo cheio de adrenalina. Era como se o tempo tivesse parado, o caos girando ao redor deles. Ele olhou para David, o filho dele, e o amor que sentia por aquele menino transbordou. "Não importa o que você é nosso filho, e já o amamos." E naquele momento de intenso amor,
Algo mágico aconteceu. O portal começou a estabilizar sua energia, refletindo a conexão deles. Isso! Continue assim! O homem do futuro gritou, sua voz agora cheia de esperança. Vamos! David, lute com tudo o que você tem! Maria exclamou, sentindo a força aumentar ao redor deles. E juntos, como uma família unida contra a adversidade, todos canalizaram seus sentimentos numa única onda de amor e proteção. O portal se iluminou, absorvendo a energia, até que uma explosão de luz preenchia tudo ao redor. A sala virou um espetáculo colorido, e a luz os envolveu como um cobertor. Jason e Maria sentiram braços invisíveis apertando-os, enquanto se viam levados para além da confusão, segurando David perto. Por fim, a esfera negra implodiu em uma tempestade, e tudo ao redor deles desapareceu. Jason abriu os olhos, e ao seu redor havia uma paisagem deslumbrante de montanhas e um céu azul pulsante de energia, como se o mundo ao seu redor tivesse sido recriado. Eles estavam juntos, sãos e salvos. E David, agora mais forte do que nunca, tinha um brilho especial em seus olhos. O peso do futuro ainda pairava, mas por enquanto estavam juntos. No entanto, uma sombra ao fundo ainda os espreitava, e uma nova... Estamos prontos, pai. Vamos enfrentar o que vier, ali de pé, juntos como família. Jason, Maria e David tinham uma missão: descobrir quem eram verdadeiramente e proteger seu futuro. As possibilidades se estendiam diante deles, mas a certeza de que enfrentariam qualquer desafio juntos lhes dava força. E então, na vastidão do novo mundo, a última pergunta ecoou em suas mentes. O que mais estava por vir? Mas antes de seguirmos com essa jornada, uma coisa é certa. Você precisa se inscrever agora neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos construir essa comunidade. O futuro começa agora.